Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live, ao nosso Evangelho no Lar. Ricardo, seja bem-vindo. Então, todas as quartas-feiras a gente tem o nosso momento onde a gente se conecta com os nossos guias espirituais, com a nossa espiritualidade. E também a gente realiza o estudo da espiritualidade. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso espaço. O nosso Evangelho no Lar acontece todas as quartas-feiras, a partir das 8h45, com duração de aproximadamente meia hora, 45 minutos. Eduardo, gratidão, seja bem-vindo. Então, antes da gente começar, se vocês puderem pegar um copo com água, para deixar do ladinho aí da cama, da mesa, porque esse copo, né, com água, os nossos mentores eles vão fluidificar para a gente, ok? Então eu vou dar um tempinho aí para quem não pegou o seu copo com água pegar. Enquanto isso, eu vou dar bom dia para Nanda. Seja muito bem-vinda, Nanda. Kátia, Nathalie, Kachanka, bem-vindo. Te respondi lá sobre a caixa de livros. Muito, muito legal. E antes da gente iniciar o nosso estudo, eu separei uma oração que eu vi esses dias e eu salvei ela para a gente fazer hoje no nosso momento. Vamos lá então. Você pode fechar os olhos, relaxar os seus músculos, relaxar os seus ombros, relaxar o seu rosto, as suas expressões. Você pode fazer uma respiração profunda. Isso te ajuda a te conectar com o momento presente, com o agora. Então a gente vai iniciar a nossa oração e depois o nosso estudo. O título da oração é Onde eu piso é solo sagrado. Esses dias eu conversei com uma amiga e ela comentou que ouviu isso de uma mentora e eu lembrei que existia uma oração que falava sobre o lugar, decretarmos, né, que o lugar onde nós pisamos é um local sagrado. Eu encontrei a oração e a gente vai fazê-la agora. Senhor Deus, Pai de bondade, no silêncio deste dia que começa, venho te pedir sabedoria, força e paz. Pelo poder do teu Espírito Santo, eu consagro os meus passos. Eu declaro
que onde eu piso é solo sagrado, pois a tua presença me acompanha. Que por onde eu passar, eu leve a tua luz, o teu amor e a tua paz. Que todo o ambiente onde eu colocar os meus pés seja abençoado. E todo mal ou inveja seja desfeito pela força da tua graça. Guia os meus caminhos para que eu não tropece. Que a minha caminhada seja guiada pela fé e que a tua mão protetora esteja sobre mim, em minha casa e em meu trabalho. Onde eu colocar a planta dos meus pés, que haja vitória e a tua bênção. Em nome de Jesus, que assim seja. Gratidão. Linda essa oração, né? Muito linda. A todos que estão entrando, muito bem-vindos. Agora então a gente vai continuar o nosso estudo, né? Depois dessa linda oração, esse decreto, né? Esse decreto. Bom dia, Vânia, seja muito bem-vinda. Então a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e é essa versão aqui do Cláudio Damasceno, tá? Uma versão mais simplificada, com uma leitura mais contemporânea, textos, né, palavras, construções de frases mais contemporâneas, que facilita a nossa compreensão e, consequentemente, a nossa reflexão a respeito daquilo que estudamos. Então, para quem tem o livro em mãos, pode abrir na página 34. A gente vai entrar no item 5, ou seja, a gente ainda está falando sobre Sócrates e Platão, tá? São, deixa eu ver, 21 itens que compõem a doutrina de Sócrates e de Platão, que antecedem a vinda de Cristo. Então, como a gente já viu em alguns momentos aqui do nosso estudo, sempre tem as pessoas que vão abrindo, né, os espíritos que vão abrindo o caminho para que outros também possam chegar e continuar o trabalho, expandir o trabalho. Então, Sócrates e Platão foram esses precursores, digamos assim, de Cristo. Eles foram abrindo o mato para quando Jesus chegasse, nós tivéssemos uma sociedade um pouco mais preparada para receber os ensinos que ele veio nos passar. Pois bem, item 5 então. Após a morte, o gênio, e aí ele coloca entre parênteses, daimon, demônio, seria o equivalente ao espírito protetor, que nos foi designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades, ou seja, ao inferno, para aí serem julgados. As almas, após terem permanecido no Hades o tempo necessário, voltam a essa vida por numerosos e longos períodos.
Então, o comentário aqui, lembrando que isso não é o espiritismo, tá? Isso é o entendimento de Sócrates e Platão a respeito do que acontece após a morte. Então, quando ele fala, né, que as pessoas voltariam a essa vida por numerosos e longos períodos, ele já está fazendo menção à reencarnação. E aí o comentário do Cláudio Damasceno é o seguinte: essa é a doutrina dos espíritos protetores, aos quais Sócrates chama de gênios, e das encarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos na erraticidade. O que é a erraticidade? É o lugar que pode ser uma colônia espiritual, e também a gente acaba, às vezes, dependendo do estado que a gente desencarna, a gente também pode passar algum período em alguma zona umbralina mais ou menos densa, ou então numa colônia espiritual. E a erraticidade, então, seria esse período entre uma encarnação e outra. Quanto tempo leva? Quanto tempo que o espírito leva na erraticidade, né? Quanto tempo demora, né? Por exemplo, eu desencarno, vamos supor que eu desencarno hoje, né? Quanto tempo depois do meu desencarne eu vou reencarnar de novo? Depende, não sei, não tem uma resposta certa, porque vai depender de cada indivíduo, de cada história. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo de maturação, de compreensão, de buscar trabalho, buscar conhecimento no plano espiritual. Então, não tem uma resposta para todos. No entanto, a informação que eu tenho, e que talvez a gente encontre em algum desses livros, é que há um consenso, é como se fosse uma média. E o consenso, né, a média em que nós permanecemos na erraticidade é 50 anos. Só que, como eu falei, acaba variando. Tem gente que fica 100, 200 anos, mais, né? E tem gente que fica menos, fica 10, 15 anos, 20 anos, 25 anos, e aí já vai sentindo a necessidade de encarnar de novo. Então, existe um consenso em que a média de tempo ali, desse período em que nós ficamos na erraticidade, seja de 50 anos. Ok? Tudo bem até aqui, né? Agora, então, indo para o item 6. Os demônios, que seriam os espíritos ou gênios, na visão de Sócrates e de Platão, ocupam o espaço que separa o céu da terra. Ou seja, a quarta dimensão, né? Então, aqui, no plano material, nós estamos na terceira dimensão, no reino físico. No caso, os espíritos aqui de Sócrates e Platão, eles ocupariam o espaço que separa o céu da terra.
e constituem o laço que une o grande todo a si mesmo. A divindade nunca entra em comunicação direta com o homem. É por meio dos demônios ou espíritos que os deuses se relacionam e falam com ele, seja durante o período em que ele está acordado, ou seja durante o sono. Aí aqui, olha só, porque que ele vai fazer um adendo aqui, vai acrescentar uma informação a respeito da palavra demônio, tá? E é muito importante a gente entender isso. Ele vai dizer o seguinte, que a palavra daimon, que significa, né, demônio, na qual se derivou o demônio, não possuía antigamente, isso a gente está falando ali de aproximadamente 400, 500 anos antes de Cristo, tá? Então, essa palavra, daimon, demônio, não possuía antigamente o significado que possui hoje. Então, essa palavra, ela não se aplicava exclusivamente a seres maldosos, e sim aos espíritos num geral. Os espíritos superiores eram chamados de deuses, e os espíritos menos elevados seriam os demônios. Eram esses que se comunicavam diretamente com os homens. Claro, assim, a gente consegue fazer analogia até por conta da própria semelhança vibracional. Por que a gente, quando vai fazer, por exemplo, quando vai consagrar ayahuasca, quando vai ir, né, incorporar num terreiro, né, precisa fazer o preceito, precisa se preparar, fazer um jejum, né? A gente precisa buscar elevar a nossa energia, porque muitos mentores, eles precisam abaixar a vibração deles para que entremos em sintonia. Então faz sentido ele chamar os demônios, né, os espíritos, digamos, que tem uma frequência vibracional semelhante à nossa, que estamos aqui na terceira dimensão, de demônios, né? Então os demônios, eles não significavam coisas, algo maligno, e sim espíritos num geral. Então, e aí ele vai fazer um parênteses aqui com o espiritismo. E ele diz que o espiritismo também ensina que os espíritos habitam o espaço e que Deus só se comunica com os homens estando eles acordados ou dormindo, por intermédio dos espíritos puros, encarregados de transmitir as suas vontades no caso de Deus, né? Se substituirmos a palavra demônio pela palavra espírito, teremos a doutrina espírita. Colocando a palavra anjo, teremos a doutrina cristã. Ok? Então, para a gente resumir, esse item 6. Sócrates e Platão chamavam os espíritos de uma forma em geral de demônios. Naquela época não tinha o mesmo significado, né? A palavra não tinha o mesmo significado que tem hoje. Para que a gente não confunda, né, o significado das palavras.
Bom dia, Lê, bem-vindo. Oi, Edson, bem-vindo, amigo. O Edson disse que tem vontade de participar de uma consagração. Eu participei de uma consagração, eu participei de só uma, que foi em 2024. Foi no final de 2024. É bem intenso. É bem intenso, mas foi a experiência mais. Eu não tenho nem palavras, tá? Mas assim, mais bela, mais significativa que eu tive na minha vida em contato com a espiritualidade. É um baita aprendizado. É um baita aprendizado. Eu tô prometendo, mas eu ainda preciso contar essa história em detalhes em uma live. Eu quero fazer uma live especialmente para contar como que foi essa experiência, tudo que eu senti, tudo que eu vivenciei, tudo que eu experienciei, as coisas que eu vi, os aprendizados que adquiri, as sensações físicas que eu tive. Eu acho que vale a pena, sim. Olha, qual é a sua cidade, Edson? O Edson disse que próximo da cidade dele tem uma tribo que faz esse trabalho. É importante, muito bem colocado, é muito importante caso você esteja pensando em consagrar a medicina da ayahuasca, é importante que você busque um local de confiança. São Gonçalo, Rio de Janeiro. É bem importante assim fazer essa pesquisa. Então, voltando aqui com o nosso estudo. Inclusive ontem, ao meio-dia, aliás, ao meio-dia, eu vou fazer uma revelação que me foi passada ontem. Ontem eu consagrei o rapé pela primeira vez. Gente, foi surreal assim também. E ao meio-dia eu vou fazer uma revelação que foi feita para mim ontem à noite e eu acho que vocês vão gostar. É que tem que ser meio-dia, porque meio-dia a gente faz o estudo do livro Conectando-se com os Arcturianos, né? Mateu! Bem-vindo, Mateu! A nossa live. Ao meio-dia a gente faz o estudo do livro Conectando-se com os Arcturianos. Então, assim, tem que ser meio-dia. E vocês vão entender por quê. Então, indo pro... Ai, Vi, que bom! Chegou o livro! Ah, que legal! Obrigada pelo feedback. Chegou certinho? Tá tudo certinho? Obrigada pelo feedback, obrigada por ter comprado o livro. Ai, que bom, gratidão. Então, sobre a questão aqui dos livros, né? A gente faz lives de leitura, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, conectando-se com os arcturianos. E como a gente atingiu a marca de 2.000 seguidores recentemente, eu tinha colocado aqui, tinha aberto a sacolinha, só que, tipo, eu já tomei 3 RT, que são, se chama abreviação para restrição, do TikTok, porque assim, quando você está fazendo uma live shop, você precisa ficar mostrando o produto o tempo inteiro.
e ficar falando do produto e mostrando. Mas não é o intuito, né? O intuito é a gente fazer o estudo. E como eu não fico mostrando o tempo inteiro, o TikTok me deu uns RT ali, né? E aí isso prejudica a entrega também do conteúdo. Então eu não tô mais abrindo a sacolinha. Mas quem quiser apoiar esse projeto, uma forma de apoiar é justamente indo lá na minha vitrine e comprando os livros que a gente está estudando ou que a gente vai estudar. Tá bom? Gratidão, Edson. Gratidão pela sua gentileza. Então, indo para o item 7, lembrando que a gente ainda está na teoria, né, nos conceitos de Sócrates e Platão. Eles vão falar o seguinte: Sócrates e Platão entendiam que a preocupação constante do filósofo, porque eles eram filósofos, né, deve ser a de dar mais atenção à alma do que à vida presente. Interessante, que não passa de um instante perante a eternidade. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver tendo como objetivo a eternidade? Então, olha o pensamento já que eles tinham naquela época. Estamos falando ali. Obrigada pela presença, Edson. Bom café aí para você. Então, olha como eles já tinham esse pensamento mais aberto, né? Então, porque a filosofia é justamente isso, a indagação, a reflexão. Vou ler de novo. Sócrates e Platão entendiam que a preocupação constante do filósofo deve ser a de dar mais atenção à alma do que à vida presente. Porque a vida presente não passaria de um instante perante toda a eternidade. Ora, se a alma é imortal, ele pergunta, se a alma é imortal, não é mais sábio viver tendo como objetivo a eternidade? Com certeza, com toda certeza. Eu vou sublinhar essa parte. Quando eu li o livro pela primeira vez, eu tinha feito só esse risquinho aqui. Mas eu vou sublinhar porque é muito importante. E preciso fazer uma reflexão a respeito disso. E apenas o comentário embaixo é que o cristianismo e o espiritismo vão ensinar a mesma coisa. Então, eu gostaria de fazer um comentário a respeito do item 7, onde ele fala que a nossa alma é imortal e que a gente já compreendeu isso também através de outros livros e que ele faz essa pergunta, né? Será que não é mais interessante pensar na nossa vida como algo imortal, como algo eterno, ao invés de focar apenas na vida presente? O que eu compreendo disso? Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? No quesito vegetarianismo. Como eu entendo o vegetarianismo e como que eu aplico o vegetarianismo hoje? Eu não sei quanto tempo faz que eu sou vegetariana. Vou explicar. Houve um ano em que eu parei de comer todo tipo de carne. Eu não comia nada de carne. Só que eu não consegui me acostumar, eu não consegui viver feliz. Eu sentia que isso estava me causando muito desequilíbrio, o vegetarianismo emocional. Então,
me gerava sentimentos como raiva, angústia, irritação. E aí eu fiquei um ano sem comer nada de carne, né? Eu estava quase chutando o pau da barraca no quesito vegetarianismo. O que eu decidi fazer? Bom, ao invés de eu chutar o pau da barraca, eu vou dar um passo para trás. Eu vou voltar a comer peixes e frutos do mar. E aí eu vou avaliar como que eu me sinto, se eu me sinto mais disposta, se eu me sinto, né, sinto mais vitalidade, sinto mais energia, enfim. Aí dei esse passo para trás e voltei a comer peixes e frutos do mar. E assim eu sigo até hoje. Então, eu encontrei o meu equilíbrio. Não é o ideal para mim, longe de ser o ideal. Tem muitas questões na minha alimentação que não são o ideal. Só que o que eu posso fazer de melhor com as condições que eu tenho hoje, com o emocional que eu tenho hoje, com a força de vontade que eu tenho hoje, com a disciplina que eu tenho hoje, com a consciência que eu tenho hoje. Então, no meu entendimento, nessa vida agora, eu consegui encontrar o meu equilíbrio. Então, eu não como carne bovina, nem de porco, nem frango, mas eu como peixes e frutos do mar. E também não é todo dia, é eventualmente, né? Mas eu encontrei o meu equilíbrio e é isso que importa. Certo ou errado? Não sei. É o que funciona para mim. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar, o que funciona pra gente. Vamos supor que você tenha, né, esse desejo, essa vontade de não comer carne. Você pode começar fazendo toda segunda sem carne. Deco, obrigada! Nossa, muito obrigada pelas rosas. Obrigada pelo seu apoio. Gratidão. Nossa, muito obrigada, gente. Gratidão. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Então, é o que a gente pode fazer de melhor, né? Obrigada, Deco. Uma excelente semana para você também. Muito obrigada. Só que no meu entendimento agora, pensando como Sócrates e Platão estão pensando aqui, né? Bom, ok, a gente tem essa vida atual, mas a gente, na verdade, somos almas imortais. Então, o que eu penso, tá? A gente não vai mudar da água para o vinho. É sempre um passo a passo, é um processo. Isso quer dizer o quê? Que na minha próxima encarnação, vai ser muito mais fácil eu também parar de comer peixes e frutos do mar. Porque o meu corpo já está se acostumando, o meu espírito já está se acostumando, entende? A ficar sem as energias da carne. Entende? Então, na minha próxima encarnação, vai ser mais fácil. E de repente, na outra, eu consiga até virar vegana. Olha só que maravilha, sabe? Então é um passinho de cada vez. Eu vou dar um outro exemplo, assim, bem agora dessa própria existência mesmo. Em 2023, não. 2024, eu tinha colocado como meta de atividade física, porque assim, né, gente, é buscar o equilíbrio, o mental, o espiritual,
o corpo físico, tentar buscar o equilíbrio. Então, eu tinha colocado como meta em 2024 fazer 156 exercícios, né, atividades físicas, 156 dias de atividade física no ano. Isso dá 3 exercícios físicos por semana, tipo assim, 3 dias, né, por semana. Se eu fizesse uma caminhada de manhã e de noite eu fosse para a academia, ia contar só um dia. Então eram dias, não eram exercícios, eram dias. Pois bem, não consegui cumprir a meta. Então todo dia que eu fazia uma atividade, eu tirava foto, postava no destaque do Instagram, assim, até para me motivar mais, né? Porque assim, tá público. E aí eu lembro que eu alcancei 120 e poucos exercícios. Faltaram 20 e poucos para eu conseguir completar a meta de 156. Não tem problema, tá lá no destaque. Tipo, o fracasso tá lá no destaque, eu não apaguei, né? Tá tudo bem, tudo bem. Em 2025, ou seja, ano passado, eu pensei, não, esse ano a gente vai conseguir bater a meta de 156, mantive a meta. Conseguimos. Eu fiz 156, ainda sobrou uns dias assim no final do ano, tipo, eu poderia ter feito uns 160, mas eu também pensei, já fiz 100, não, foi 157, 159, assim, passei uns 2, 3 e poderia ter feito mais ainda nas férias, tipo, dia 25 de dezembro para frente, sabe? Nos últimos dias podia ter feito alguma coisa. Mas consegui bater a meta e fiz uns 2 ou 3 a mais até do que a meta. Show! Esse ano, ao invés de eu aumentar a minha meta, eu vou consolidar essa meta. Então, de novo, 156 exercícios é a meta. Para que o meu corpo, para que a minha rotina, para que isso se torne algo, assim, um hábito natural, entende? Então, por exemplo, em 2026 eu ainda não me senti segura de aumentar a minha meta para, 4 exercícios por semana, por exemplo. Não, agora eu preciso sustentar que eu consiga fazer 3 dias de atividade física por semana e que isso é algo natural para mim. Não é um baita desafio, entende? É a mesma coisa que eu imagino, por exemplo, com a situação do vegetarianismo. Então, ok, não consigo parar 100%, então eu como peixes e frutos do mar, mas eu estou preparando o meu corpo para que na próxima encarnação, de repente eu já inicio a minha vida já não tendo vontade de comer carne, sabe? Só peixes e frutos do mar, e aí ao longo da próxima encarnação eu me torne 100% vegetariana. Entende como é assim? Essa adaptação, a gente vai se adaptando. A gente vai se desafiando, mas entendendo também, né, respeitando o nosso próprio limite. Isso eu acho bem importante, assim. Vamos ver agora o que vocês falaram. O Vi falou, eu não consigo ficar sem comida japonesa. Eu amo. Nossa, eu também. Eu vou confessar que eu adoro uma comida japonesa. Eu amo. Nossa. Não entendo. Extreme. Bem-vindo. O que seria o evangelho? O evangelho em si, não sei se é essa pergunta, né? Mas seria um momento para a gente se conectar com a nossa espiritualidade. Então, a gente sempre inicia o evangelho no lar, é como se fosse um mini ritual. A gente inicia o evangelho fazendo uma oração para a gente abrir, para a gente se conectar. Eu sempre peço também para as pessoas trazerem um copo de água, porque os nossos mentores que estão nos acompanhando, eles vão fluidificar essa água. E depois a gente inicia o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro aqui.
E aí a gente faz essas reflexões, né? É importante não somente ler, no meu ponto de vista, né? Mas sim a gente trazer isso para o nosso contexto, para a nossa realidade, né? Trazendo esses conceitos, trazendo esses ensinamentos, de forma que a gente consiga colocar consciência nas nossas atividades do dia a dia, como a gente estava mencionando o exemplo, né, tanto do vegetarianismo quanto do exercício físico, né, entendendo que somos imortais e que a gente não vai mudar da água para o vinho, que o passo, né, a escada, a stairway to heaven, a escada para o céu é de passinho em passinho, né? Para a gente se adaptar, a gente se abre, aí a gente se adapta, a gente se desafia, entendendo qual é o nosso limite, com muito respeito, isso é bem importante, né? Evitando sentimentos como culpa, né? Como, não é o ideal, mas ok, tudo bem, tô longe do ideal de muitas questões que eu tenho como ideal, mas eu tô trabalhando um dia, de pouquinho em pouquinho, todo dia, e é isso. Às vezes o nosso mínimo num dia vai ser o nosso máximo. Porque a gente tem as oscilações, né? Lembra das frequências? A gente oscila. Então, às vezes eu tô assim, putz, no momento, num dia que não tá legal. E o mínimo que eu consigo fazer vai ser o máximo daquele dia. Nós mulheres principalmente, né? Porque a gente tem a oscilação também dos hormônios do nosso corpo. Aí mesmo é uma oscilação assim, ó, geral. Ai, boa pergunta. O Extreme perguntou: e se na outra encarnação eu vim mulher? Ótimo! É, o espírito em si, ele não tem sexo. Então, o corpo feminino e o corpo masculino apresentam aprendizados diferentes. Então, em dado momento, a gente vai fazer uma encarnação como mulher para a gente realizar os aprendizados, né? Num corpo feminino, o que, que o corpo feminino tem a nos ensinar, o que, que um corpo masculino, uma vivência masculina, né, com essas energias tem a nos ensinar, porque o objetivo é justamente a gente integrar as polaridades e a gente unificar as polaridades. Então, ambos os corpos físicos, né, materiais, olha como a matéria também é importante, como a fisicalidade é importante, porque ela promove ensinamentos ao seu espírito. Bom dia, Nísia! Bem-vinda! Ó, a Kachanka falou sobre alimentação, ele disse que não tem problema em não comer carne. Ele até se sentiria melhor sem isso. Eu percebi muito isso também na minha vida depois que eu parei de comer carne. Nossa, assim, eu não sinto mais uma sensação de estufamento, de empanturramento. A digestão, ela acaba ocorrendo de uma forma bem mais tranquila. Então eu senti grandes melhoras, assim, realmente. Agora, peixes e frutos do mar, realmente, sem nada, 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 eu também não consigo. Peixes e frutos do mar suprem a minha necessidade de carne. Mas também a gente sabe que tem outros alimentos que contêm proteína, né? Tipo, por exemplo, ora pronobis, lentilha, quinoa. Tem outros alimentos que também têm proteína. E fora os suplementos, né?
Obrigada, Ale Ferreira. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que esteja com todos nós. Muito obrigada. Bom dia, Maria. Bem-vinda. Ok? Belas reflexões que fizemos hoje. Então, agora a gente vai fazer a nossa oração final. A gente parou na página 34, tá? Na quarta que vem, a gente segue a partir do item 8, página 34. Agora, então, a gente vai fazer o nosso momento final. Eu tô sentindo de fazer de novo a oração que a gente fez no início. Que foi uma oração muito linda, assim, é um decreto pra gente. Vamos lá, então? Eu vou fazer a mesma oração, tá? Que a gente fez no início, que eu achei ela linda. Eu trouxe especialmente para o nosso momento do dia. Então, o nome da oração, para quem chegou agora, é Onde eu piso é solo sagrado. Então, você pode fechar os olhos, pode ficar bem confortável aí onde você estiver. Faz uma respiração bem profunda. Esteja presente no momento, no agora. Se quiser, pode colocar um sorriso no rosto. Vamos agradecer, né, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai de bondade, no silêncio desse dia que começa, eu venho te pedir sabedoria, força e paz. Pelo poder do Teu Espírito Santo, eu consagro os meus passos. Eu declaro que onde eu piso é solo sagrado, pois a Tua presença me acompanha. Que por onde eu passar, eu leve a Tua luz, o Teu amor e a Tua paz. Que todo o ambiente onde eu colocar os meus pés seja abençoado. E todo mal ou inveja seja desfeito pela força da Tua graça. Guia os meus caminhos para que eu não tropece. Que a minha caminhada seja guiada pela fé e que a Tua mão protetora esteja sobre mim, em minha casa e em meu trabalho. Onde eu colocar a planta dos meus pés, que haja vitória e a Tua bênção. Em nome de Jesus, que assim seja. Podemos fazer uma respiração profunda. Sentir essas palavras, essa oração ressoando nos teus corpos mental, físico, emocional, espiritual. Esse é um decreto de luz.
de proteção, de otimismo, de entrega, de fé. Podemos abrir os olhos, então. Quem tiver a sua água, André, obrigada, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom dia, Anderson. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. Quem tiver o seu copo com água aí do seu ladinho, eu peço a gentileza de vocês pegarem, trazerem aqui perto do coração, porque a gente vai beber essa água abençoada, essa água fluidificada, energizada pelos nossos queridos irmãos, amigos, mentores espirituais. Eles ficam tão felizes por a gente ter esses momentos assim de conexão. A gente vive tanto, no piloto automático, então é importante a gente também ter esses momentos assim de presença, de conexão com a nossa divindade, com a nossa espiritualidade, com a nossa essência. Então, vamos olhar para essa água com carinho, com gratidão. E quando você der o gole, quando você tomar essa água, imagina todos os teus corpos, que eu mencionei antes, o corpo espiritual, o corpo físico, o mental, o emocional, sendo energizados, sendo renovados. Sinta o gosto da água preenchendo todas as suas células, todos os seus órgãos. Vamos lá? Fiquem à vontade, não precisa ter pressa. Este é o momento do dia onde a gente não tem pressa. É um momento de calma e de presença. Sinta a gratidão. Sinta o amor da espiritualidade. Sinta como você é protegido, protegida, amparado, amparada, acolhido, acolhida, amado. Quantos presentes que a gente recebe o tempo inteiro da espiritualidade. Quantos presentes. É uma palavra amiga, um conselho que estávamos precisando, um insight que a gente não sabe de onde vem, um sinal, ou um presente físico mesmo, flores, uma carta, um presente de alguém que te ama. Ou até mesmo o nosso próprio servir é um presente para a gente e para as outras pessoas também. Sinta o teu corpo sendo preenchido de paz, abundância ilimitada, saúde ilimitada, sabedoria, para que a gente consiga conduzir,
a nossa vida como grandes mestres, como sábios. Tudo bem até aí? Gratidão, Anderson. Gratidão pelas suas palavras. E assim a gente finaliza o nosso momento, o nosso evangelho da semana. Gratidão, gratidão a todos que estiveram presentes, gratidão a todos que enviaram também os presentes, que comentaram, que compartilharam, que curtiram, que contribuíram de alguma forma. Gratidão. Meio-dia a gente vai ter live. Eu tenho uma revelação muito importante para fazer. Só que ela precisa ser feita ao meio-dia, tá bom? Então, meio-dia a gente continua o nosso estudo do livro Conectando-se com os Arcturianos e eu espero todos vocês. Um beijo no coração, fiquem bem, fiquem em paz e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.